Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Nós vamos começar mais uma videoaula de geometria diferencial. E o tema desta videoaula é superfícies regulares gráficos, só que nós vamos dividir em duas partes. Nesta primeira parte, nós vamos falar sobre o conceito de uma superfície regular. E no segundo vídeo, nós vamos falar sobre exemplos e sobre gráficos. Pessoal, antes de a gente começar a falar sobre o conceito do que é uma superfície regular, é importante a gente estudar um pouco de noções topológicas no R2 e no R3 e, no geral, em RN. Por quê? Lembra que quando a gente estudou curvas, nós trabalhamos com aplicações definidas em intervalos abertos. Então, o que generaliza essa ideia de intervalo aberto num espaço de dimensão maior? Então, é o conceito de conjunto aberto. Então, nós vamos estudar aqui o que significa, primeiro, o que é uma bola aberta no RN e depois o que é um conjunto aberto no RN. Uma bola aberta no RN, tá? A gente tem que sempre pensar que tem um centro e um raio. Então, eu vou colocar centro P0, tá? Então, que é um ponto no RN, e um raio epsilon positivo. Ele vai ser o conjunto de pontos do RN cuja distância em relação a esse ponto fixado P0 é sempre menor do que epsilon. Vamos colocar em termos práticos, em R, em R2 e em R3, para ficar mais claro para vocês. Quando a gente está na reta, se a gente fixa um ponto P0 nesta reta, então quando a gente pensa no conjunto de todos os pontos cuja distância em relação a esse P0 é menor do que epsilon, a gente pensa justamente no intervalo aberto com centro em P0 e raio epsilon, que nada mais é do que o intervalo aberto P0 menos epsilon, P0 mais epsilon. Quando a gente chega no R2, a noção de conjunto de pontos cuja distância em relação a um ponto fixo P0 é sempre menor que epsilon, nada mais vai ser do que um disco aberto com centro em P0 e raio epsilon, ou seja, vai ser o interior desse disco, a gente não vai contar com os pontos da borda. E se fosse no R3? No R3, essa bola aberta com centro em P0 e raio epsilon nada mais é do que o interior de uma região no R3 limitada por uma esfera com centro em P0 e raio epsilon. Então, pensa numa esfera e pensa no seu interior. Você não vai contar com a casca da esfera, você só vai contar com os pontos interiores a ela. Então, com essa noção em R, R2 e R3, a gente pode abstrair e generalizar para N, né, mesmo no caso maior que 3. A gente não vai ter mais contar com essa visualização geométrica, mas essa ideia pode ser estendida de forma abstrata à dimensão N. Só que para os nossos propósitos, essencialmente, a gente vai só trabalhar mesmo com R2 e com R3, porque é aí que a gente vai definir as nossas aplicações que vão servir para cobrir as nossas superfícies, que a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Bom, o que significa um conjunto aberto? Um conjunto aberto em RN, a gente vai vai denotar esse conjunto por U. Ele vai ser considerado aberto se para cada ponto nesse conjunto existe uma bola aberta com centro em P e raio epsilon contida nesse conjunto. Tá? Olhando dessa maneira, está meio esquisito. O que eu quero dizer com isso? Vamos olhar, por exemplo, para este retângulo que está aqui, tá certo? Então, esse aqui é um retângulo que eu não estou considerando os pontos de fronteira. Então, ele só tem pontos interiores. O que acontece? Para cada ponto que você pega nesse retângulo, você sempre... Lembrando que esse é um objeto que está no R2. E aí a noção de bola aberta é a noção de disco aberto. Então, para cada ponto que você pega nesse retângulo, você sempre consegue um disquinho aberto com centro nesse ponto, de maneira que esse disco está dentro desse retângulo. Então, para cada ponto no interior desse retângulo, você sempre consegue incluir um disco com centro nesse ponto lá dentro, ainda que o raio seja bem pequenininho.
Vou apresentar a vocês um exemplo de conjunto em que isso não é possível sempre. Por exemplo, aqui você também tem um retângulo, que eu chamei de retângulo V. Qual é a diferença do retângulo V em relação ao retângulo U? O retângulo U, repare, aqui não há pontos de fronteira, ele só tem pontos interiores. No caso do retângulo V, ele tem esse segmento aqui, esses pontos de fronteira, eles fazem parte do conjunto. Então, como ele tem pontos de fronteira, o que vai acontecer? Se você pega qualquer um desses pontos, qualquer disco aberto que você colocar centrado nele, sempre vai ter pontos dentro do retângulo e pontos fora do retângulo. Qualquer que seja, por menor que seja o raio, isso vai acontecer. Então, conjuntos desse tipo, eles não são conjuntos abertos, no caso no R2. Mas essa ideia ela pode ser estendida para Rn em geral. Então, essencialmente, um conjunto ele é aberto quando todos os pontos desse conjunto eles estão sempre completamente cercados por pontos do mesmo conjunto. Repare que aqui, qualquer ponto que você pega, você sempre consegue cercar, né, em todas as direções por pontos do mesmo conjunto. Isso não acontece aqui, porque embora na maioria dos pontos isso aconteça, quando você chega nesse segmento, qualquer disco que você pensar vai ter pontos do conjunto e pontos fora. Então, para vocês entenderem a diferença de quando um conjunto não é aberto, né? Quando o conjunto não é aberto, ele vai ter pontos em que isso vai acontecer. Um conjunto aberto em Rn, contendo um ponto P, ele é denominado uma vizinhança de P em Rn. Então, por exemplo, se você tem um ponto P aqui nesse retângulo, então esse próprio retângulo, por ele ser aberto, ele vai ser a vizinhança desse ponto. Como também você pode pensar nesse disquinho aberto que eu tomei aqui, né? O disquinho aberto em particular, ele é um conjunto aberto, né, no R2, então ele vai ser vizinhança desse ponto aqui. Antes de definir precisamente o nosso objeto de estudo, ou seja, as superfícies regulares, vamos discutir aqui algumas noções. Diferente do que a gente já fez com as curvas, lembra que quando a gente falou de curvas diferenciáveis, nós estávamos tratando curvas como aplicações. Aqui não, aqui a gente vai trabalhar diferente, a gente vai trabalhar superfícies não como aplicações, mas sim como objetos no R3. Esses objetos eles vão ser subconjuntos do R3, tá certo? Então, o tratamento que vai ser dado aqui vai ser diferente do que a gente trabalhou com as curvas. A ideia é definirmos um subconjunto do R3 que seja, num certo sentido, bidimensional e suficientemente suave. Esse suficientemente suave está ligado a você ser diferenciável de maneira tal que a gente possa trabalhar com as nossas noções de cálculo, de funções de várias variáveis, para poder estudar a geometria dessa superfície. Antes de definir precisamente o que é uma superfície irregular, eu acho que é importante falar das ideias, falar das noções. Grosso modo, uma superfície irregular em R3 é obtida tomando-se pedaços do plano, deformando-os e colando-os entre si de maneira que a figura resultante não pode apresentar nem pontas, tá? Então não pode ter objetos pontiagudos, como por exemplo esse cone aqui, não pode ter arestas, como é o caso desse paralelepípedo aqui, né? E aqui também tem um problema de pontas, né? Também não pode. E também a gente não quer objetos que façam alta interseção, né? O que são as alta interseções? Imagine por essa fita aqui, que ela se enrola e corta nela mesma, né? Então ela passa por esse segmento que está aqui 2 vezes. Então a gente quer excluir esses tipos de objeto em nosso estudo. Então a ideia aqui é o seguinte: a gente precisa definir plano tangente futuramente para poder trabalhar com as noções de cálculo diferencial, para poder estudar a geometria dessas superfícies. Então, quando você tem bicos, né, como esse aqui, tem arestas, ou tem essas autointerseções, você tem dificuldade de definir esses planos tangentes. Então, por isso que a gente precisa excluir esses tipos de superfícies. Então, a gente vai colocar para vocês uma definição em que exclua esses tipos de objetos.
O que a gente quer? A gente quer objetos que a gente possa, em cada ponto, definir o plano tangente. Então, ele tem que ter realmente uma suavidade. Por exemplo, como essa superfície que está aqui. Essa superfície que está aqui é uma superfície hipotética, e repare que ela está sendo formada por essas duas partes que estão aqui no R2. Então, aqui a gente tem dois abertos no R2 que tem uma interseção, não tem problema ter interseção, de maneira que quando a gente jogou para cá, para a superfície, esse aberto aqui, ele foi levado nessa parte vermelha da superfície, esse outro aberto aqui foi levado nessa parte azul da superfície, tem interseção, até porque aqui tem interseção. Então, no fundo, o que a gente está pensando é compor uma superfície com pedaços do R2. Não precisa ser o R2 todo, mas com pedaços de maneira que quando for feita a colagem, você não tenha bicos, você não tenha arestas e não tenha autointerseções. Então, é esse espírito que a gente vai usar para poder definir uma superfície regular. Lembrando que essas aplicações que vão levar essas colagens, né, vão fazer essas colagens, a gente vai exigir uma condição de diferenciabilidade para elas, né? Mas, por outro lado, a nossa superfície não vai ser as aplicações. As aplicações elas vão ser meios para poder gerar essa superfície. A gente vai tratar superfícies como objetos, conforme eu já falei. Chegamos à definição do que é uma superfície regular. Eu vou ler com muita calma e depois a gente vai discutir cada um desses tópicos. Não fiquem preocupados se vocês não entenderem numa primeira vez. Vamos para o desenho. O desenho é sempre interessante começar por ele. Pensa aqui, você tem um disco aberto, né, mas poderia ser um conjunto aberto qualquer no plano, né, UV. Tá? Então, aqui você tem um pedaço do plano. Eu tenho uma aplicação X que vai satisfazer algumas condições que a gente vai falar daqui a pouco. E essa aplicação X ela vai levar esse pedacinho do plano aqui, tá? Repare que aqui você tem um V interseção S. S é a superfície que a gente está tratando. E esse V, ele vai ser um aberto no R3, tá certo? Então, na verdade, esse aberto no R3, ele vai ter alguma interseção com essa superfície num determinado ponto P, tá certo? Num ponto P da superfície. Então, a ideia é que essa aplicação, ela leve esse aberto U no R2 nessa interseção desse aberto do R3 com a superfície, que é o que eu estou chamando de V interseção S. A ideia é que a gente consiga uma certa quantidade de aplicações que satisfaçam algumas condições que a gente vai falar daqui a pouco e que o conjunto dessas aplicações consiga cobrir a superfície toda. Então, eu não vou trabalhar necessariamente com uma única aplicação, mas sim com um conjunto de aplicações que vai fazer essas colagens de abertos do R2 nessas superfícies. E aí, que requisitos essas aplicações X vão precisar satisfazer? Então, essa questão essa parte inicial, né, eu já comentei. Então, você tem que um subconjunto S no R3 ela é uma superfície regular se para cada ponto da superfície existe um aberto V em R3, como esse que está aqui, V que eu coloquei para vocês, e P tem que pertencer a esse aberto e também tem que pertencer à superfície, e tem que ter uma aplicação X que vai em U em V interseção S, definida nesse aberto U. Então, a primeira condição é a mais óbvia possível, é a condição de diferenciabilidade, que para nós aqui vai significar diferenciabilidade de classe C infinito. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Então, essa aplicação que vai pegar pontos em U, nesse aberto U, em pontos em V interseção S, né, que aí você pode representar na forma de coordenadas dessa maneira, como está aqui, ela tem que ser diferenciável. A segunda condição, X, precisa ser um homeomorfismo. Já vou explicar daqui a pouco o que significa isso. E a condição 3, para cada ponto nesse aberto U, a aplicação diferencial de X em Q, ela tem que ser injetora. Também vou explicar já já o que significa essa aplicação diferencial.
É uma aplicação que está associada ao x, mas eu vou explicar em detalhes o que ela significa. Então, cada aplicação x que satisfaça todas essas condições que foram colocadas na definição, ela é denominada uma parametrização ou um sistema de coordenadas locais em uma vizinhança de P. E vem a interseção S, que é esse conjunto que está aqui, que é a interseção desse aberto V com a superfície, ela é denominada uma vizinhança coordenada de S em P. Então, agora nós vamos explicar de forma bem detalhada o que significa cada uma dessas condições. Vamos começar com a condição mais simples, a condição 1, que é a condição de diferenciabilidade de cada uma daquelas aplicações cujos traços vão formando a superfície. Então, o que significa x ser diferenciável? Significa dizer que cada uma dessas funções coordenadas que estão aqui tem derivadas parciais contínuas de todas as ordens em U. Então, isso significa x ser diferenciável para os nossos propósitos. Tá? Então, é uma diferenciabilidade de classe sem infinito. Essa condição permite fazer alguma geometria diferencial sobre a superfície S. Por exemplo, precisamos dessa condição para futuramente definirmos o conceito de plano tangente. Agora vamos falar, né? Tem uma palavrinha que deve ser nova para a maioria de vocês. Homeomorfismo. Não é homomorfismo, ok? É homeomorfismo. Homomorfismo é um conceito de álgebra abstrata. Aqui é homeomorfismo. O que significa homeomorfismo? Significa que você tem uma aplicação que é contínua, bijetora, e aí, como ela é bijetora, ela vai ter uma inversa, e essa inversa também vai ser contínua. Então, esse é um conceito topológico. Então, o que significa isso? É o que eu coloquei, tá certo? A continuidade de x, ela, na verdade, é até um pouco redundante falar sobre, porque a gente já tem a condição 1 de diferenciabilidade de x. Então, como a gente já está tomando x diferenciável, automaticamente já vai ser contínuo, certo? Agora, a gente vai discutir por que a gente quer que x não seja apenas diferenciável. A gente quer também a injetividade. Né? O que significa x ser injetora? Na verdade, lembra que a gente quer excluir a possibilidade de autointerseções da superfície? Então, uma aplicação que ela não é injetora, ela vai passar por alguns pontos mais de uma vez. Isso vai gerar a autointerseção da superfície. Então, isso é algo que a gente não quer. Por isso que não só a gente exige a diferenciabilidade da aplicação, mas também exige que ela seja injetora. E é claro, se você restringe o seu contradomínio ao conjunto imagem, que foi o que a gente fez, ela automaticamente vai ser sobrejetora. Logo, vai ser bijetora, né, considerando esse conjunto que está aqui. Bom, se é bijetora, vai existir uma inversa. E por que a gente não quer apenas uma abjeção contínua? A gente quer também que a inversa também seja contínua. Na verdade, essa condição a gente vai entender melhor em aulas futuras, mas eu já adianto para vocês que a continuidade da inversa ela vai ser essencial para provar que certos objetos que vamos definir futuramente em termos de uma parametrização, eles não vão depender dessa parametrização, mas apenas do próprio conjunto S. Então, isso é uma coisa que a gente vai discutir um pouco mais para frente. Então, vamos dizer que essa continuidade da inversa ela vai ajudar nessa colagem, né, daquelas vizinhanças coordenadas e também vai ajudar com que todas as nossas definições, que em princípio parecem depender dessas parametrizações, no fundo, dependem apenas do objeto que vão estudar, que são as próprias superfícies. Então, isso vai ficar mais claro em próximas aulas. Bom, essa condição a gente vai gastar um tempo maior falando sobre. Acredito que quase nenhum ou poucos de vocês ouviram falar na aplicação diferencial. Né? Alguns já devem ter ouvido falar. O que é uma aplicação diferencial? A ideia é o seguinte:
Digamos que você tenha um ponto, né? Primeiro você tem um x, que é uma aplicação diferenciável que leva um aberto no plano em um objeto aqui, nessa imagem que está aqui, que eu vou chamar de x de u. Então, esse Q, ele é levado para o x aqui nesse ponto x de Q. Qual é o papel da aplicação diferencial? Ela leva vetores partindo de Q em vetores partindo do x de Q, partindo dessa sua imagem. E como que ela escolhe esses vetores na hora de levar, né? Então, é uma aplicação, na verdade, entre vetores, né? Diferente de x, com a aplicação entre pontos. Então, vou explicar direitinho como é que funciona. Pega um vetor W no R2 que parte de Q. Então, pega uma curva que passa por Q na direção desse W, certo? Então, eu vou chamar de alfa. Essa curva está aqui. O que x vai fazer? O x ele vai levar o Q em x de Q, vai levar essa curva alfa numa curva beta, e essa beta vai ser x composta com alfa. Com isso, o que vai acontecer? Essa curva beta, ela, por ser uma composta de, claro que a gente está pegando uma alfa diferenciável. Então, x diferenciável e alfa diferenciável, a composta de aplicações diferenciáveis é diferenciável, né? Então, isso você mostra usando a regra da cadeia. E, com isso, essa aplicação diferencial, que é a novidade para a gente, o que ela vai fazer? Ela vai levar esse W, que é um vetor tangente a alfa em Q, nesse outro vetor aqui, que é o vetor tangente a beta em x de Q. Então, ou seja, ela vai levar nesse beta linha, que está aqui no zero, né? Então, se aqui é o alfa linha no zero, vai levar nesse beta linha. Então, essa é a ação da aplicação diferencial. Ela leva vetores tangentes a curvas que passam por Q em vetores tangentes à curva, né? Que são imagens daquelas curvas aqui, né? Que passam por x de Q. Usando a regra da cadeia, é possível mostrar que a aplicação diferencial de x em Q é linear e não depende da escolha da curva que passa por Q na direção W. Quer dizer, a gente, no início, pegou uma curva alfa, podia ter pegado uma curva gama também que passasse por Q na direção de W, mas é possível mostrar que não depende, né, da curva que você toma passando por Q nessa direção W. E para facilitar o estudo da condição 3, que vai aparecer muito, né, nos nossos exemplos, nós vamos mostrar que, bom, uma vez que é uma aplicação linear, então a gente sabe da álgebra linear que existe o quê? Uma matriz que representa essa aplicação linear. Então, a gente vai mostrar que a matriz da aplicação linear, que é a diferencial de x em q, nas bases canônicas do R2 e do R3, é essa matriz que está aqui, que é a chamada matriz jacobiana de x em q. E como é formada essa matriz? Ela tem duas colunas, onde a primeira coluna tem as derivadas parciais das funções coordenadas da aplicação x em relação à variável u. E a segunda coluna tem as derivadas parciais das funções coordenadas da aplicação x em relação à variável v. Então, nós vamos mostrar que essa matriz ela representa a aplicação diferencial de x em q. Claro que essa matriz ela é calculada especificamente neste ponto q. Como que a gente mostra isso? Nessa figura, vocês estão vendo um aberto U, você tem um ponto Q pertencendo a este aberto U. Vamos pegar essa curva, que na verdade é uma reta. Então, a gente está tomando uma reta que passa por Q na direção do vetor E1, que é o vetor 1, 0 da base canônica do R2. Essa reta aqui, ela é reta V igual a V0. Então, reparem, em relação a V, ela está sempre na altura V0, mas em relação a U ela varia. Tá certo? Então, essa curva aqui ela também pode ser expressa dessa forma aqui. É uma curva que pega pontos U's, né, nesses pontos UV0. Então, todos os pontos que estão aqui nessa reta, eles são da forma UV0. A imagem
dessa reta, né, ou melhor, desse segmento de reta por meio de x, vai ser quem? Vai ser uma curva que está aqui, que vai passar pela imagem do Q. E essa curva, como é que ela vai ser? Ela vai ser o seguinte, você vai pegar todos os pontos UV0 e vai colocar na expressão do x. Então, essa curva ela vai levar U em x de UV0, y de UV0 e z de UV0. Repare que essa curva que está em F, que é essa que está aqui, ó, tá vendo? Que é tangente a esse vetor que eu estou apontando para vocês, que é o x de Q, que a gente vai falar já já quem é. Ela é chamada curva coordenada V igual a V0. Por quê que tem esse nome? Porque ela é a imagem desse segmento aqui, ó, desse segmento de reta V igual a V0. Quer dizer, no fundo, é uma curva que só depende da variável U. Em relação ao V, ele está fixado em V0. Então, como essa curva que está aqui na imagem, ela só depende da variável U, então, lembra o que faz a aplicação diferencial de x e q? Ela pega um vetor tangente a q, né, no caso nessa curva, num vetor tangente a x de q nessa curva imagem. Então, ela vai pegar esse vetor E1 da base canônica e vai levar nesse vetor que está aqui. E como é que você acha esse vetor? Como essa curva coordenada ela só depende da variável u, então o vetor tangente passando por ela, para você descobrir, basta que você encontre a derivada parcial dessa curva em relação a u. Porque, na verdade, vai ser a derivada em relação a u, porque como ela está fixa em relação a v, ela não depende do v. Então, está aqui. Então, essa diferencial de x em que em relação ao E1, ou seja, ela vai levar esse E1 e vai levar nesse vetor. E esse vetor é a derivada de x em relação a u no ponto Q, ou seja, você vai derivar coordenada a coordenada o x em relação a u e depois vai calcular no ponto Q. Então, a gente está chamando esse vetor de x1 de Q apenas para abreviar, apenas para tornar a notação mais simples. Mas esse x1 de Q é o mesmo derivada parcial de x em relação a u. De maneira análoga, a gente vai deduzir qual vai ser a imagem do vetor E2 da base canônica do R2 em relação ao que? Essa aplicação diferencial. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma curva que passa por Q na direção de E2. Então, na verdade, eu estou pegando esse segmento aqui. É o segmento U igual ao zero. Então, a imagem desse segmento, ele vai gerar uma curva aqui nessa superfície, né? Aqui, nesse ponto. Ele vai ter que passar por x de Q. E como é que é essa curva? Como agora o U está congelado e essa curva só depende do V, né? O V está variando aqui num determinado intervalo. Então, essa curva é a curva que leva a V em x de o 0V, y de o 0V e z de o 0V. Então, lembra que a diferencial, ela vai pegar um vetor tangente a essa curva e vai levar, na verdade, aqui, e vai levar nesse vetor tangente aqui. E aí, para obter esse vetor tangente, a gente vai derivar essa curva em relação a V. Lembrando que essa curva, como ela é imagem de U igual ao zero, ela é chamada curva coordenada U igual ao zero. Então, está aqui a curva coordenada U igual ao zero, que é uma curva que passa por esse ponto x de Q, né, com esse vetor tangente que está aqui. Então, o vetor tangente, ele vai ser dado o quê? Pela derivada parcial de x em relação a v, nesse ponto Q. Então, você vai derivar, no caso, as coordenadas de x, né? E depois, em relação a v, e depois vai calcular essas coordenadas, né? Essas derivadas, né? Parciais no ponto Q. E aí ele vai ter essa notação, xv em Q. Com isso, nós obtivemos as imagens dos vetores E1 e E2 da base canônica do R2. Então, em relação a E1, ou seja, em relação ao vetor 1, 0, está aqui. Eu coloquei em coluna essa imagem. E em relação ao E2, ou seja, em relação ao vetor 0, 1 da base canônica do R2, a imagem pela diferencial está aqui. Então, por isso, essa matriz aqui, ela vai ser a representante da aplicação diferencial de x em Q. Então, quando a gente se referir à aplicação diferencial, o nosso estudo vai acabar
se reduzindo ao estudo desta matriz, que é a matriz que representa essa aplicação diferencial de x em q. E a gente exigiu que a diferencial fosse uma aplicação injetora. A gente vai entender já já o motivo disso. Por que que isso é tão importante para os nossos propósitos ao definir uma superfície regular? Bom, primeiro eu quero lembrar a vocês alguns conceitos de álgebra linear. Quando você tem uma aplicação linear como essa daqui, que leva vetores de R2 e vetores de R3, e essa matriz, que é a matriz jacobiana, sendo a sua representante, existe um resultado que diz o seguinte, que essa aplicação ela vai ser injetora se somente se esses vetores colunas forem linearmente independentes, né? Eles forem vetores linearmente independentes. Isso é equivalente a dizer que o produto vetorial desses dois vetores, né, que formam as colunas da matriz, tem que ser diferente do vetor nulo. Então, essa condição é equivalente a essa, que é equivalente a essa. Existe também uma outra condição, que é essa matriz aqui ter posto 2. O que significa isso? Se você toma pelo menos um dos determinantes menores de ordem 2, por exemplo, você pode tomar um determinante apenas o quê? Fazendo a primeira linha e a segunda linha, tá? Como esse que está aqui, que é o que eu chamo de parcial XY em relação a UV. Então, é o determinante dessa matriz formada apenas pelas duas primeiras linhas. Ou então, você pode pegar a primeira com a terceira linha, como está aqui. Ou você pode pegar a segunda com a terceira linha. Então, essa aplicação ser injetora é equivalente a pelo menos um desses determinantes menores de ordem 2 ser diferente de zero. Não é, no que, é claro, não é obrigatório que isso ocorra nos três determinantes, basta que ocorra em pelo menos um deles. Então, todas essas condições são condições equivalentes. E por que essa condição da diferencial ser injetora vai ser importante para o nosso estudo? Essa condição, que a gente está chamando aqui de condição 3, ela vai garantir a existência de plano tangente em todos os pontos da superfície. Ou seja, é uma condição para a regularidade da superfície. Lembra que no caso das curvas, a gente exigia como regularidade, ou seja, aquela condição que permitia definir reta tangente em todos os pontos da curva. A gente exigia que o vetor tangente em cada ponto fosse não nulo. Então, isso lá nas curvas. Agora, no caso das superfícies, no qual a gente vai trabalhar com aplicações X, que vai levar abertos do R2 em R3, aquela condição de regularidade é substituída pela diferencial C injetora. Então, é isso que vai garantir futuramente construir plano tangente em cada um dos pontos. Veremos no próximo vídeo exemplos de superfícies regulares. Então, pessoal, até daqui a pouco no próximo vídeo.